Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar o Concílio Vaticano II. Estamos trabalhando a Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. Nosso 12º encontro. Vamos trabalhar os números 21 e 22. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. A Igreja venera as Sagradas Escrituras. Importante isto, e sempre temos em vista que a Escritura é o livro da Igreja, a Igreja que garante a validade, a revelação, a inspiração dessa Sagrada Escritura, desses livros inspirados. Porque foi ela que fez a escolha dos livros inspirados diante de tantos livros apócrifos que se diziam serem livros inspirados. A Igreja determinou que no Novo Testamento são 27 livros e não outros. E para o Antigo Testamento ficou a Bíblia grega, a Septuaginta, a Bíblia de Alexandria. Diferente da tradição judaica, que escolheu outros livros, a escolha judaica no Concílio de Âmnia, no ano 100, escolheu somente os livros escritos em hebraicos e rejeitou todos os livros escritos em grego e aramaico. Foi simplesmente uma questão linguística. Por que linguística? Para afastar os cristãos e outros grupos da tradição bíblica, porque nem todos falavam hebraico. Então foi estratégico para o próprio judaísmo. Número 21. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar, toma da mesa tanto da Palavra de Deus, a liturgia da Palavra, quanto do corpo de Cristo, o pão da vida, a liturgia eucarística. Esses dois pilares compõem a Sagrada Liturgia. Então, a Igreja garante, a Sagrada Escritura é o livro da Igreja. Ele é um livro litúrgico, deve ser lido na Igreja, então é litúrgico. E essa realidade gera a unidade da Igreja, deve ser lido com a Igreja. Então, a comunhão da palavra. E esse corpo de Cristo distribui aos fiéis. Sempre as teve e tem juntamente com a tradição. Como eu dizia, a tradição é garantia da autenticidade da Escritura, como suprema regra de sua fé, porque é a regra de fé que garante a autenticidade dos livros sagrados, porque inspirados por Deus e consignadas por escrito de uma vez para sempre, comunicam imutavelmente a palavra do próprio Deus, é palavra real de Deus, e fazem ressoar através das palavras dos profetas, Antigo Testamento e apóstolos, e a voz do Espírito Santo, que é a garantia da inspiração tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Para selecionar esses livros inspirados, a Igreja, a tradição, vai usar 4 critérios. O primeiro critério é apostolicidade. O livro tinha que vir do apóstolo ou de um círculo ligado ao apóstolo. Segundo, ela tinha que ter leitura pública litúrgica universal, isto é, os livros que eram lidos na liturgia das igrejas fundadas pelos apóstolos, as igrejas apostólicas. Elas tinham que ter também leitura litúrgica pública, isto é, não só as igrejas dos apóstolos, mas as igrejas que depois foram fundadas a partir das igrejas dos apóstolos, as outras igrejas, que mantiveram a tradição das igrejas dos apóstolos na liturgia, no uso dos seus livros litúrgicos. E terceiro,
E o quarto ponto fundamental, ortodoxia. Não podia ter dentro do livro um princípio de contradição, porque a contradição nega a verdade que é anunciada pela Escritura. Nesses 4 critérios, usados pela tradição, e que fez a seleção no Novo Testamento dos 27 primeiros livros, os 27 livros do Novo Testamento. Quanto à questão do Antigo Testamento, ela simplesmente aceitou a tradição da Bíblia grega. É necessário, portanto, que toda pregação eclesiástica, como a própria religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a fonte onde nós vamos beber toda a nossa compreensão da fé. Ela não é a salvação, mas ela é portadora de salvação. Porque, no fundo, essa adesão à Sagrada Escritura deve nos levar ao reconhecimento de Jesus Cristo. Ele sim, porque Deus é autor da salvação. Ele como autor da salvação. Claro que o Pai também é autor, o Espírito Santo também é autor da salvação, mas ali está falando da realidade cristológica. Jesus é o autor da salvação. Jesus é a chave de interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Então, é ele que deve ser o campo de leitura para conhecer tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Deus é o Deus que comunica, é o Deus que fala, né? E é tão grande o poder e a eficácia que se encerra na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja. Por isso o cristão jamais deve deixar de ter esse contato constante com a Sagrada Escritura, para que na fé em Cristo seja alimentado por essa Sagrada Escritura, que é Deus que se comunica aos seres humanos. E para seus filhos, firmeza da fé. Então, ali nós temos toda a revelação, sem exceção. Qualquer outra revelação que não esteja na Sagrada Escritura não pertence à igreja, não é da igreja. Ali está toda a base da revelação. Ali está a realidade total daquilo que foi revelado. Não existe outra revelação a não ser aquilo que foi deixado na Escritura. Então, a palavra constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene, fonte e vida espiritual. Por isso, aplicam-se por excelência à Sagrada Escritura essas palavras. A Escritura é viva e eficaz, a palavra de Deus, que pode edificar e dar herança a todos os santificados. Recomendam-se versões acuradas. Número 22. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Foi por isso que, desde o início da Igreja, acolheu como sua riqueza a antiquíssima versão grega do Antigo Testamento. A versão grega do Antigo Testamento é mais antiga que os textos hebraicos, que são mais recentes. Porque os textos hebraicos da época em que nasceu a Bíblia grega não existiam, porque eles se perderam no tempo. Para ver que nas grutas de Qumran, os textos mais antigos dos textos hebraicos que nós temos é do século I a.C. Nós estamos aqui no século III, né, antes de Cristo, né, com a Bíblia grega, chamada Bíblia dos 70. E tem sempre em honrosa consideração as outras versões orientais, a versão grega, a versão latina, depois as versões hebraicas, as versões de outros coptos, né, e outros textos, outras línguas que foram traduzidas à Escritura, a siríaca, etc. As versões latinas,
Versão latina, nós temos a Vetus Latina, que nasceu em Cartago, pelo ano 180, com a ajuda de Tertuliano. Essa versão latina depois foi para a Espanha, nós temos as versões hispânica. Então, o latim litúrgico nasceu em Cartago, depois foi para a Espanha, e somente no ano 250 que chega a Roma. Porque até o ano 250, a liturgia, as leituras todas eram feitas em grego. E a partir do ano 250 começa essa latinização da liturgia na Igreja de Roma. Então, depois da Vetus Latina, nós temos com Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, né, as traduções, as revisões feitas, então, por Jerônimo, da Bíblia, que depois vai ser chamada Vulgata. Como, porém, a palavra de Deus deve estar à disposição de todas as épocas, cuida a Igreja com materna solicitude, se façam para as várias línguas versões adequadas e corretas, principalmente dos textos originais dos livros sagrados. Se estas, havendo oportunidade e anuência da autoridade eclesiásticas, foram feitas inclusive em colaboração com os irmãos separados. A tradição, nós temos aqui para nós a tradição ecumênica da Bíblia, que foi feita em católicos e protestantes. Poderão ser utilizadas para todos os cristãos. Nós sabemos que a Bíblia de Jerusalém foi uma Bíblia também feita com a ajuda dos protestantes. Nós também a tradição ecumênica da Bíblia, muito importante também, tradução, né, ecumênica. Mas é bom a gente saber, nós não temos o texto original, vamos supor, do Novo Testamento, nós não temos o texto original. O que nós temos é determinadas cópias, né? Acho que é o Papiro 76, que é do século III, depois nós temos alguns códigos, Sinaítico, o Alexandrino, né? O Basilicano, o Vaticano. Nós temos vários textos, mas com Orígenes começou essa tentativa, inclusive da Bíblia Septuaginta, a Bíblia grega, a se criar um aparato crítico. Porque nós tínhamos na Bíblia grega da Septuaginta várias versões. Nós tínhamos a versão de Áquila, a versão de Teodosião, a versão de Símaco e outras versões, né? O que Orígenes fez? Ele fez uma obra chamada Hexapla. Essa obra Hexapla, ele pegou uma coluna e fez o texto, palavra por palavra, em hebraico. Depois ele transliterou a letra hebraica para os caracteres gregos, então a transliteração. Depois ele fez uma coluna, né, de palavra com palavra, uma do lado da outra, sobre a versão de Áquila. Depois ele pegou do lado de Áquila a versão de Símaco. Deixou uma coluna aberta, que ele vai tentar reconstituir a Bíblia grega original. Depois ele pegou, colocando em paralelo, a versão de Teodosião, né? Então, depois uma sexta e sétima coluna de outra versão que ele encontrou. E ele foi olhando uma com a outra, e naquele lado que ele deixou em aberto, ele foi tentando reconstituir, vendo as diferenças, as similaridades, né, as faltas de palavras. Ele foi montando uma realidade do aparato crítico, olhando as versões. Começou então a criar, né, essa Bíblia crítica. Orígenes assumiu a escola de Alexandria no ano 303, né? E até o ano 331 ele foi professor dessa escola em Alexandria. Depois, com um problema que ele teve
com seu bispo Demétrio, ele deixou a escola de Alexandria, foi para a cidade de Cesareia de Palestina, e lá ele inaugurou também uma escola, a escola de Cesareia de Palestina, onde ele montou também uma grande biblioteca e fazia seus estudos bíblicos. Foi o primeiro comentarista da Sagrada Escritura de toda a tradição cristã. Já a Bíblia de Antioquia, em Antioquia, também teve seu aparato crítico da Bíblia, que foi feito por Luciano de Antioquia, que morreu no ano 312. Então nós temos essa versão. Isso foi ajudando na história as pessoas a criar esse senso crítico. O texto que nós temos hoje é um texto reconstituído, chama texto crítico. Esse texto crítico é um texto da reconstituição de todas as famílias textuais, de todos os papiros e pergaminhos que nós temos, comparados, depois em famílias, na tentativa de recompor esse texto. Então, nós temos, vamos supor, a Bíblia de Jerusalém, se pegou o texto crítico, e a tradução da Bíblia de Jerusalém é o texto crítico. Como também foi feito da tradução ecumênica da Bíblia o texto crítico. Esse primeiro dado é interessante. Vamos supor, a tradução da Bíblia latina, né, que é a tradução protestante, ela não foi feita do texto crítico. Ela foi feita de textos de família textuais do século VII e IX, para ver que os primeiros textos são os textos do século IV e V, terceiro, quarto e quinto, são os textos mais antigos. Esses são os mais antigos, né? E ali nós temos textos do século VII e IX, que são textos tardios, e esses textos são de famílias, né, que muitas vezes têm variantes que não correspondem às variantes que nós encontramos no texto crítico, ou naqueles textos mais antigos. Por exemplo, o Pai Nosso. O Pai Nosso, né, quando você vê os textos mais antigos, os códigos, Vaticano, Basilicano, Alexandrino, né? Esses códigos mais antigos, sinaítico, quando tem no Pai Nosso, ele faz o Pai Nosso de Mateus, né? E termina ali, livrai-nos do mal. Só. Né? Livrai-nos do mal. Nas famílias, mais tarde, século VII e IX, acrescentam ao Pai Nosso uma aclamação litúrgica. Qual é? Vosso é o reino, poder, a glória para sempre. Isso é um acréscimo das famílias do sétimo e IX século. Não existe nos textos mais antigos esse vosso é o reino, poder e a glória, a não ser que o copista do Sinaítico do século V, se me engano, ele termina o Pai Nosso, livrai-nos do mal, e coloca à margem uma nota. E nessa nota ele acrescenta, vosso é o reino, poder e a glória, não no texto, mas fora do texto, à margem do texto. Mas de onde que ele tira isso? De uma tradição muito antiga também, que é uma tradição litúrgica, de um catecismo do ano 75, chamado Didaqué, da Igreja de Antioquia. E esse catecismo da Didaqué, no capítulo 7º, fala que nós devemos rezar o Pai Nosso, capítulo 8º, desculpa. Nós devemos rezar o Pai Nosso, e o Pai Nosso, no final, diz, vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Mas esse é um acréscimo litúrgico que foi colocado dentro da catequese de Antioquia, mas é uma aclamação litúrgica, que praticamente, provavelmente, não fazia parte do texto
do Pai Nosso de Mateus, porque as grandes tradições antigas não trazem essa expressão, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, isso é um acréscimo que depois entrou no texto. Aquilo que era um acréscimo lateral do próprio copista, não é do texto, depois entrou no texto, como encontrou na família dos textos latinos do século VII e IX. Então, é muito importante nós vermos que nós temos essa Bíblia crítica, essa reconstrução, e é dessa reconstrução que vem os nossos textos. Porque nós não temos um texto original do século I, do século II, do século III, a não ser o papiro 76, se não me engano, que é do século III. E o resto todos é do século IV e V. Quando a partir desse momento começa então a manter alguns textos guardados e copiados dessa tradição antiga. Então, é muito importante que nós tenhamos essa escritura faz parte da igreja. Nós devemos estar sempre nessa leitura, porque ela realmente nos ajuda a fundamentar nossa fé, nossa adesão a Jesus Cristo, que é a chave de interpretação de toda a Escritura. E quem garante a verdade da Escritura? A igreja. Porque ela é a autoridade da igreja que fez com que os 27 livros do Novo Testamento existissem e hoje formam o cânon de todo o Novo Testamento para todo o cristianismo, e também a Bíblia de Alexandria, porque a igreja não se pauta na sinagoga para tirar os livros em grego e aramaico, mas se pauta na tradição muito antiga, mais antiga que o Concílio de Âmnia, praticamente 3 a 4 séculos antes, quando foi criado, então, 270, 370, quase 4 séculos, quando foi criado a Bíblia da Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, e essa que nós temos mais testemunhas da antiguidade do que as Bíblias escritas em hebraico. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.